nosso amigo e companheiro Roger Ferrodi. Nós vamos falar um pouco de Umbanda. Umbanda, essa desconhecida, porque realmente ainda é uma desconhecida. E de onde veio a Umbanda? Qual é a sua origem? Qual as suas finalidades? É uma seita, um mito, um ritual? É um movimento que conduz a um fim. E como muito sabiamente diz o mestre Ramatiz, todas as seitas, todas as religiões são meios, não são fins. Mas a Umbanda nasce no perdido continente Atlante. Foi lá que se originou a Umbanda. Não é a Umbanda originária da África, como muita gente pensa. Não, ela é originária da Atlântida. E foi dado nos templos da luz aos grandes mestres que militavam nesses templos a palavra sagrada, a palavra Umbanda, que quer dizer lei divina, para que eles começassem a fazer uso para o combate aos irmãos das sombras, aos irmãozinhos da mão esquerda. E nesses templos da luz, nós vamos encontrar grandes mestres que futuramente são conhecidos de todos vocês, como Ramatiz, Kardec, Aramumuru e outros mais. Esses mestres, de posse dessa palavra, de posse dessa lei, puderam começar a fazer oposição à magia negra que graçava no continente Atlântico. E foi como nasce essa magia negra. Inicialmente, 20 milhões de egos de arquétipo alaranjado que se negam a encarnar na Lemúria, por acharem aqueles corpos repulsivos. Futuramente, tiveram que nascer em condições adversas no continente Atlântico e foram justamente os magos da face tenebrosa. Os exilados de outros orbes, como de Capela, também ali encarnaram. E justamente esse movimento vai num crescendo e que tinha que ser oposto, tinha que ser a oposição dos magos brancos, dos grandes magos brancos, dos mestres iniciados do Templo da Luz, dos templos da luz da Atlântida. E justamente, que palavra é essa? Essa palavra, justamente, a lei divina, é composta, que vocês estão vendo ali, o círculo que representa o absoluto, o infinito, o imanifestado, o transcendente, a divindade transcendente, incognoscível. Finalmente nós temos o círculo com o ponto central, que é justamente a sua diferenciação, é o estado relativo dele mesmo, o Pai, Ram ou Bram, porque Bram é uma corruptela de Ram, a intenção divina. Finalmente nós temos a sua manifestação, que é dado pela lei de Pi-Ram ou Par-Ram. Nós vamos encontrar no arqueólogo de Saint-Yves d'Alvedre a palavra Pá, que posteriormente veio dar Pi, a lei de Pi, que não foi descoberto pelos matemáticos modernos. O valor de Pi já existia na Grande Pirâmide.
na Grande Pirâmide, na pirâmide de Quéops. E a relação do Pai e a relação do raio para com a circunferência, ou a relação do diâmetro com a circunferência, que vai dar justamente a lei. E essa lei foi encontrado 3,1416, mas 31.416 é o número dos Elohim, é o número dos construtores da forma. Justamente quando o verbo criador, Aum, é posto em movimento, unido à lei, Pirã, ou Parã, aparece o triângulo divino, que estamos lá, que são os três logos criadores, que representam justamente os três estados dele mesmo, o primeiro logos, o segundo logos e o terceiro logos. E finalmente, como consequência, o quaternário inferior, o quadrado que vocês estão vendo ali, que é a raiz da matéria, o Filho Divino. Essa grafia, essa representação gráfica que vocês estão vendo aqui no quadro, é justamente a palavra sagrada Umbanda, ou Aum Pran, que veio da Aum Pirã, Aum Bandã, Aum Banda e finalmente Umbanda, por sucessivas corruptelas. Seu som e sua grafia é a tradução mágica do fenômeno de Deus em manifestação, a lei divina, Umbanda. E então, os magos brancos, que começam a travar essa batalha enorme com os magos negros, com os irmãozinhos da mão esquerda, os irmãozinhos da face tenebrosa, eles são industriados pelos dirigentes do planeta. E os dirigentes do planeta traçam então o chamado Triângulo da Forma, que é um Mayavirupa, ou seja, é uma forma criada. E essa forma criada, os seus três lados, representam a vontade, a sabedoria e a atividade do Deus manifestado. Nesse Triângulo da Forma, são enfechados as entidades libertas que vêm começar a trabalhar com esses primitivos magos brancos, com os magos vermelhos da Atlântida, no combate à magia negra. Então vocês observam que começa a aparecer esse ritual antiquíssimo, esse ritual milenar, que depois foi aqui implantado na nossa terra, no Brasil. Mas para nós falarmos em Umbanda no Brasil, nós temos que nos reportar ao estado do Rio, a Niterói, em 1908, no princípio do século XX, e falar sobre o médium Zélio Fernandino de Moraes. Zélio era de uma família de classe média de Niterói, precisamente no bairro das Neves. E ele começou a ter sérios problemas, inclusive uma paralisia. E naquela época era costume das famílias mais abastadas consultarem um padre, depois de consultarem um médico, evidentemente. Mas isso não ficou bem resolvido. Então disseram aos pais do Zélio que ele devia procurar um centro espírita. E assim o fizeram, porque ele melhorou. E o levaram então para a Federação Espírita, em Niterói.
Chegando lá, houve a reunião, convidaram ele para sentar-se na mesa, ele sentou-se à mesa e começou a acontecer fenômenos estranhos, que começaram a manifestar-se pretos velhos e caboclos. O presidente da mesa fez um discurso, ponderando que ali não era lugar para que aquelas entidades viessem se manifestar. E Zélio, tomado por uma força estranha, levantou-se e disse que estava faltando alguma coisa naquela mesa. Foi lá fora e trouxe uma flor que colocou no centro da mesa. Quando ele colocou a flor no centro da mesa, a entidade que estava com ele tomou completamente o seu corpo denso. Houve uma incorporação. E ele disse que vinha fundar uma nova seita, uma nova religião, e que essa nova seita ia se chamar Umbanda, e pela primeira vez apareceu esse nome. E então, o chefe da mesa fez uma ponderação, dizendo que era um absurdo ele estar ali, manifestando-se fora de hora, fez uma doutrinação. E um vidente, olhando para o Zélio, viu a entidade com vestes sacerdotais. E ele disse que o vidente estava vendo com vestes, com formas de encarnações anteriores. E perguntaram a ele: diga então, se identifique, diga seu nome. E ele disse: se vocês querem um nome, eu vou dar. Eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, que para mim não há caminhos fechados. E convidou a todos para no dia seguinte, na casa dele, em Neves, ia ter a primeira reunião da nova seita de Umbanda. Perdão. Foi feita essa reunião, e nesse dia o caboclo das 7 encruzilhadas curou um paralítico, curou determinados consulentes que estavam com problemas e determinou que fossem fundados 7 templos, cada templo com o nome de um orixá. E estava assim fundada a Umbanda no Brasil. Mas o que é mais importante disso tudo é que a Umbanda no Brasil, quando foi implantada, ela foi feita nos moldes antiquíssimos da primitiva Umbanda, porque era necessário que se fundasse uma seita, um movimento que congregasse no menor tempo possível o maior número de adeptos. Naturalmente, foi uma revolução, de vez que aqueles que estavam ansiosos de novos conhecimentos, que já não encontravam mais amparo às suas reivindicações nas religiões organizadas, começaram a partir para esses centros, para esses novos movimentos que foi denominado de Umbanda. Começa a Umbanda repetindo o modelo milenar. É traçado pelos dirigentes do planeta o triângulo da forma, para que fossem enfeixadas as entidades ditas caboclos, pretos velhos e crianças, que representava a simplicidade, a pureza e a humildade. Esse movimento começa a nível de protetor, para atingir posteriormente o nível de guia. E através desse triângulo da forma, em que trabalham as entidades da chamada Umbanda, que é um modelo, aquilo é um modelo, é um modo de ser daquelas entidades manifestar-se. Não que sejam, evidentemente, um caboclo, um preto velho ou uma criança, e eu já vou entrar nessa parte, mas trabalham nessa forma,
é uma forma rígida de trabalho da Umbanda que tem especificamente a finalidade de combater a magia negra. E então, nós temos na Umbanda os 7 orixás. E o que são os orixás? O orixá é também uma corruptela. É uma corruptela de Puruxá, que nada mais é do que a relação entre o Deus imanifestado e o Deus manifestado. Justamente, são as 7 emanações de luz procedentes do Pai Rã, ou Bram, através do Filho. São os mensageiros da luz divina. Puruxá deu por sucessivas corruptelas orixá ou oruxá até chegarmos à palavra orixá. Mas essa emanação, essa relação entre o universo criado, manifestado, e o Pai Rã, ou Bram, que é dado pelo Puruxá universal, vai formar os 7 Puruxás múltiplos, que são em número de 7. E nada mais são do que os 7 Prajapatis hindus, os 7 deuses misteriosos do Egito, os 7 sefirotes da cabala judaica, os 7 logóis planetários do esoterismo e os 7 construtores sagrados da Atlântida. Vários nomes para uma mesma coisa. Esses são os orixás. E esses orixás são em número de 7. Embora exista um oculto, que não vai dar para falar aqui, porque eu teria que me estender muito. Então nós temos o primeiro orixá, Oxalá. O nome original seria Puruxá-Lhá. Essa palavra Lhá significa um ser celestial, um ser divino. Dessa palavra Lhá é que surge a palavra Alá dos muçulmanos. Esse ser celestial dessa primeira linha é a linha de imanência de Deus, ou seja, a linha do Cristo solar. A sua cor fluídica é branco, o seu metal sagrado é o ouro, seu dia da semana é o domingo e seu planeta sagrado é o sol. Cada orixá se manifesta, atua com os seus enviados através dos 7 chakras principais. Então nós teríamos, eu vou fazer aqui um pequeno desenho, embora eu não seja desenhista. Nós temos aqui os 7 chakras principais. Um situado no alto da cabeça, aqui, na coroa. E é por isso que quando se fazia, se fazia cabeça, que é muito comum isso no ritual de candomblé. Vou fazer a cabeça, vou fazer o santo na cabeça. E é por isso que muita gente não sabe por que os sacerdotes católicos têm a tonsura aqui. É uma abertura de chakra, embora eles não perderam essa chave. Então nós temos aqui o chakra coronário do alto da cabeça. O chakra entre cílios, o chakra laríngeo, chakra cardíaco, o plexo solar, o chakra umbilical e o chakra sagrado. Cada um dos orixás atua mandando seus enviados através de um chakra desses. Oxalá, no alto da cabeça, esse chakra que é vibrado. Entre cílios, ou entre sobrancelhas, Iemanjá, laríngeo, Iori, a linha das crianças, cardíaco, Xangô,
plexo solar, Ogum, esplênico umbilical, Oxóssi, e sacro ou sagrado, Yorimá, a linha dos pretos velhos. Sabido isso, nós podemos falar sobre as entidades da linha de Oxalá. Na linha de Oxalá existe um agrupamento que muita gente pensa que é linha, e chamam de linha do Oriente, mas não é linha. É um agrupamento do povo do Oriente que atua nessa chamada linha de Oxalá. As entidades dessa linha, eles geralmente não gostam de dar consultas, gostam de falar sobre pontos de doutrina, explanações, geralmente não se manifestam após as 9 horas da noite. Os seus fluidos atuam através desse chakra do alto da cabeça, que faz com que o aparelho se curve, e esses chakras então descem para a região torácica. Falam de forma pausada, geralmente de forma bastante correta. E então, nessa linha de Oxalá, nós temos vibrado o chakra coronário, a cor branca, o metal ouro, o dia de domingo e, finalmente, o planeta sagrado, o Sol. A segunda linha é a chamada linha de Ogum. Ogum é uma corruptela de 2 palavras, Agni e Aum. Agni era o fogo sagrado, cultuado nos lares através do fogo, o divino Salvador Agni, e no céu, o Sol. E Aum, o verbo divino. Agni Aum veio dar Ogum. E é por isso que chamam esse orixá o das lutas e das demandas, porque é o orixá que vence a besta que existe dentro de nós todos. Daí o simile no sincretismo de São Jorge matando o dragão, ou seja, Ogum matando a besta que existe dentro de nós. Essa linha, a segunda linha, o seu chakra é o plexo solar, esse chakra do centro do umbigo, está ali na figura. A sua cor fluídica é o vermelho, seu metal é o ferro. Mandou falar mais longe do microfone, tudo bem. A cor é o vermelho, o metal é o ferro, o dia da semana é terça-feira e o planeta sagrado é Marte. As entidades dessa linha manifestam-se de forma brusca, porque a atuação no plexo solar faz com que as vibrações fiquem para fora. Daí, as entidades dessa linha, ao se manifestarem, eles usam o dedo indicador para frente e falam quase que aos arrancos, devido justamente à vibração que produzem quando manifestados em seus aparelhos. Porque é preciso que se diga que a Umbanda trabalha exclusivamente com incorporação. Não existe incorporação consciente. Incorporação consciente é coisa que não existe. Incorporação ou é totalmente inconsciente, o que é raríssimo, eu diria raríssimo, muito raríssimo, e semiconsciente, que é a mais perfeita, porque o aparelho pode aprender aquilo que a entidade vem trazer de conhecimentos. A outra forma de mediunidade que existe, nós temos várias formas: irradiação, intuição, psicografia intuitiva. Já a psicografia mecânica é diferente.
Enfim, mas na Umbanda, o processo que existe é de incorporação, geralmente incorporação semiconsciente. A terceira linha é a linha de Oxóssi, é a linha do orixá mais oculto da Umbanda, porque Oxóssi quer dizer ação envolvente, daí ser Oxóssi o caçador de almas, que foi associado ao caçador na floresta, não tem nada a ver. Ele caça almas, ou seja, ele traz para o seu seio, traz para o seu interior, traz para a sua ação envolvente aqueles que ele pôde buscar, aqueles que ele pôde salvar, para que possam começar a encetar o caminho do conhecimento, o caminho da iniciação. A palavra era impronunciável e sofreu várias corruptelas. O caçador de almas atua no chakra esplênico. Essa linha, seus enviados atuam no chakra esplênico. Sua cor fluídica, embora eu vá contrariar muita gente, é o azul. Seu metal sagrado é o cobre. Seu dia da semana é sexta-feira. E seu planeta sagrado é Vênus. Oxóssi é chamado também a linha dos caboclos. E há uma particularidade muito interessante, que é chamado as castanholas, que os caboclos manifestados fazem isso comumente. Naturalmente, eles não estão tocando castanhola, nem estão chamando seus irmãos butucudo. Isso seria um absurdo. Mas, o que significa esse fato de os caboclos de Oxóssi, a maioria dos caboclos, fazerem esse movimento? Nós temos aqui na palma das mãos um monte chamado Monte de Vênus. Quando o caboclo estala o dedo, ele fixa no Monte de Vênus e no seu planeta sagrado, que é Vênus, o equilíbrio entre suas vibrações e a vibração do aparelho que o está recebendo. É a mesma coisa quando o caboclo assobia. Ele não está também assobiando para chamar seus irmãos butucudo. Ele está assobiando, é um mantra. Aquilo é um som mágico, como aquela língua que eles falam, que muita gente pensa que é Tupi-Guarani, é Devanagari, é a língua dos deuses, é o idioma sagrado que as entidades que trabalham nessas diferentes linhas vêm falar, vêm traduzir. Finalmente nós temos a quarta linha, a linha de Xangô. Xangô é a linha do equilíbrio, é a linha do equilíbrio kármico, da balança kármica. É uma corruptela de duas palavras, Kan e Nagô ou Naga. Kan significa equilíbrio da curvação, ou seja, da amplitude que ele lança no espaço. E Naga eram os sábios, chamados sábios, eram os Nagas, também chamados de serpentes ou dragões da sabedoria. Essa palavra Naga veio dar posteriormente, por efeito de corruptela, Nagô, que se constitui numa linha, uma linha do candomblé, evidentemente, que não tem nada a ver com Umbanda. Mas Xangô, seu chakra cardíaco é o chakra que ele vibra, é o chakra cardíaco, o chakra do coração. Sua cor fluídica é o verde. Muita gente pensa que é a cor fluida de Oxóssi, não, o verde é de Xangô. Seu metal é o estanho. Seu dia da semana é quinta-feira e seu planeta sagrado é Júpiter. E é por essa razão que os Xangôs, quando se manifestam, eles fecham os punhos e batem no seu coração, fixando as suas vibrações justamente no chakra em que eles atuam, curvando-se reverentemente em sinal de humildade.
geralmente pouco falam ou quase não falam, mas as suas irradiações têm muito poder de penetração, quer no reino mineral, quer no reino animal. Essa é a chamada linha de Xangô. Finalmente, temos a linha de Iemanjá, a suave Iemanjá, a mãe do mundo, a mãe do universo. A sua grafia inicial ela era conhecida apenas por esse símbolo, que simbolicamente significavam as ondas do mar, as ondas das águas. Sua palavra original era Aen Maya, Aen mãe, Maya, ilusão, no Vatã, que veio da o Pali e finalmente o sânscrito. Iemanjá, a mãe do mundo, a mãe ilusão, o eterno feminino da natureza. Seu chakra vibrado é o frontal, entre cílios. Sua cor amarelo claro, seu metal a prata, seu dia da semana segunda-feira e seu planeta sagrado a lua, porque o Sol e a Lua eram considerados planetas pelos antigos. Iemanjá, como atua nesse chakra entre cílios, geralmente os aparelhos manifestados com essa linha choram abundantemente, não porque eles estejam chorando, mas porque é ativado justamente esse chakra, o que produz essa descida das lágrimas. Elas rodam muito porque elas perdem o centro de gravidade dos seus aparelhos, porque são entidades bastante etéricas. E aqui vai uma ressalva bastante importante. Os agentes mágicos, que são chamados de Exus, impropriamente chamados de Exus, porque são agentes mágicos, são os veículos da magia. Para cada orixá existe uma correspondência com um agente mágico guardião. Para Iemanjá, nós temos Pombagira. Mas, meu Deus do céu, se Pombagira é a intermediária de Iemanjá, não pode ser esse espírito obsceno que desce fazendo gestos obscenos, dizendo palavras impróprias, palavrões mesmo, provocante. Essas pombagiras que se vê por aí são egrégoras, são artificiais, não tem nada a ver com Pombagira, que é justamente a intermediária para a linha de Iemanjá. Essa ressalva, eu acho que é muito importante, porque se faz uma confusão muito grande, como se faz uma confusão muito grande sobre a Umbanda toda, porque o que nós observamos, na grande maioria das vezes, é centros de umbandas que não são de umbandas, são centros de umbandomblé, porque é uma mistura de umbanda com candomblé, com outras coisas piores ainda. Mas a linha de Iemanjá, então, e que tem essas entidades que se manifestam, que são chamados também de povo do mar, ou povo das águas, ou povo das águas, são todos enfechados nessa linha de Umbanda. Finalmente vem a linha de Iori. Iori é a única palavra original, e que, pelo contrário, pela sua corruptela, veio da yogi, ou yoga, ou yoga, como queiram. Essa é a linha chamada da linha das crianças. Iori é a relação com a lei divina. Aqui cabe outra ressalva bastante importante. A linha de Iori não é esse circo de cavalinhos que se vê por aí,
de espíritos chamados de crianças, comendo bala, passando mel na cabeça dos outros, dando cambalhotas. Não é nada disso. Essa linha das crianças é criança no sentido iniciático, criança no sentido daquele que nasceu de novo, daquele que morreu para a vida material e renasceu para a vida espiritual. Tanto que é uma linha que só tem guias, não tem protetores. Que protetor e guia são graus hierárquicos, protetor mais inferior e o guia mais superior. E essa linha de Ori, então, é muito confundida. E existe bastante mistificação nessa linha, pela falta, pelo desconhecimento, porque é a coisa mais importante para um chefe de agrupamento, para um chefe de terreiro, para um daqueles que conduz os trabalhos espirituais, é condição sine qua non ter esses conhecimentos básicos e, sobretudo, vidência e clareaudiência. Sem isso não se pode dirigir uma sessão de Umbanda. Nessa linha de Ori, o chakra é o laríngeo. Por essa razão a voz se afina, parecendo uma criança falando. Fica fininha a voz, porque esse chakra é ativado. Sua cor fluídica é o alaranjado. Seu metal é o azogue, o Mercúrio. Seu dia é quarta-feira e seu planeta sagrado é Mercúrio. Finalmente, nós temos a 7ª linha, que é a lei divina em ação, Yorimar, palavra também original, que não sofreu corruptela. É a chamada linha dos magos velhos, dos pretos velhos, das pretas velhas, dos sábios, daqueles que estão enfaixados naquela faixa do triângulo que se chama humildade, enquanto os caboclos são a simplicidade, as crianças a pureza, os pretos velhos e as pretas velhas a humildade. Eles vêm nos ensinar o amor crístico, eles vêm nos ensinar a união, eles vêm nos ensinar que existe apenas um só caminho, que existe apenas um só rebanho para um só pastor. A linha dos pretos velhos, dos grandes magos, eles atuam no chakra sagrado, a base da coluna. Por essa razão, quando as entidades incorporam, os médios, os aparelhos se curvam, porque esses fluidos descem para as pernas. Então, dá uma espécie de lassitão no corpo denso, sua voz fica arrastada, e ele tem a aparência justamente de um velho encarquilhado ali, encolhidinho, sentadinho no seu banco. O seu dia da semana é sábado. Seu metal é o chumbo, sua cor fluídica é o violeta, e seu planeta sagrado é Saturno. Nessa linha de Orimar, nos foi informado, nos deram uma informação que eu reputo muito importante. Como vocês não ignoram, a tradição esotérica foi trazida do Oriente para o Ocidente. E um grande mestre da Confraria Branca, o mestre Conde de Saint-Germain, através do seu intermediário, o arcanjo Ariel, usa a Umbanda como intermediária para a sua penetração, para a sua ação e para se antepor à magia negra. Ele está fazendo um trabalho muito importante. O outro trabalho muito importante é o trabalho da Mãe do Mundo, é o trabalho de Nossa Senhora. O trabalho da Mãe do Mundo tem sido feito obtendo resultados surpreendentes.
Inclusive, é um trabalho tão importante que está sendo realizado no Canadá. A corrente da Mãe do Mundo, a corrente azul de Nossa Senhora, a corrente da Mãe do Mundo, assessorada por 3 mestres da Confraria Branca, que é o mestre Esquiros, o mestre da Harmonia, o mestre Milarepa, o mestre Mahatma Grisalho, o mestre da União Crística, e o tibetano, mestre de Valku, que é o mestre da divulgação desse trabalho. Tudo isso trabalha juntamente com esse movimento chamado Umbanda, e que tem também como cor fluídica o violeta, a cor do mestre Saint Germain. A Editora do Conhecimento, através do nosso irmão Sérgio Carvalho, tem publicado algumas obras que eu tenho servido de intermediário, apenas um intermediário, nada mais, relatando a história da nossa herança atlântica no Brasil. É o livro A Terra das Araras Vermelhas, em que se conta a história de uma colônia atlante aqui nas costas do Espírito Santo. No livro A Flor de Lis, também da Editora do Conhecimento, é feita uma relação entre o encarne de grupos de espíritos que viveram nessa época e que estão vivendo agora. Também um livro editado pela Editora do Conhecimento do nosso irmão Sérgio. Essa nossa herança atlântica é muito importante, porque, evidentemente, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, os descobridores encontraram aqui selvagens já em completa decadência. Mas esse legado material não foi importante. O legado espiritual, sim. O legado que eles nos deixaram, através do xamanismo, através de suas práticas, e que estão retornando novamente, porque também o nosso irmão Sérgio Carvalho, da Editora do Conhecimento, irá produzir um livro que está sendo escrito, chamado Bharat Zil, A Terra das Estrelas, em que se conta a história dos lemures dos Atlânticos, no Peru e no interior do Amazonas, onde floresceu uma importante civilização. E essa herança dos Atlantes e esse movimento de Umbanda, que junto com outros movimentos universalistas está modificando a nossa compreensão da espiritualidade, está modificando a nossa maneira de encarar as coisas do espírito, e justamente está sendo plasmado aqui nesta terra, no Bharat Zil, que quer dizer terra da luz, está sendo plasmado aqui, porque daqui partirá a raça futura, a sub-raça futura, a 6ª sub-raça, em que nós já entramos, que é a raça do arquétipo azul, chamada também a raça azul. E para falar nessas coisas todas, e para terminar essa nossa conversa de hoje, eu quero dar uma pequena demonstração da união que existe entre todas as correntes. Porque nós é que fazemos a diferença. Porque são entidades que trabalham na Umbanda, são entidades que trabalham no kardecismo, são trabalham ali, são trabalham... Enfim, não existe nada disso. E eu fui testemunha de um caso muito interessante. Uma vizinha, ela trabalhava num grande centro espírita do Rio de Janeiro, chamado Tenda Mirim. Ela trabalhava com um caboclo chamado Caboclo Mata Virgem. Um dia de manhã, a filha dela, pequena, amanheceu com uma febre, e essa febre foi progredindo, atingiu 40 e tantos graus,
Eles, desesperados, chamaram um médico. O médico não resolveu nada. O marido então disse: Guiomar, chama seu guia, chama seu protetor, vamos ver o que ele diz. E a senhora recebeu então, seu Mata Virgem mandou me chamar, eu morava embaixo da casa dela, para me auxiliá-la. E o caboclo Mata Virgem mandou que o marido tomasse nota de 5 ervas. Faz um chá para a criança tomar. O marido então ponderou: olha, eu acredito que o senhor seja seu Mata Virgem. Eu também acredito que essas ervas vão fazer bem, minha filha vai ser curada. Mas eu sei que não vai acontecer. Mas o senhor sabe que na terra nós temos leis. Vamos supor, não vai acontecer, mas suponhamos que a menina morra. O que eu vou dizer? Que foi o caboclo Mata Virgem? O caboclo Mata Virgem estava com um charuto assim, ele se endireitou todo. Como vocês podem ver, existe um só rebanho para um só pastor. E quando eu militava na Umbanda, quando eu trabalhei 50 anos na Umbanda. Agora estou velho, não posso mais trabalhar, né? Tenho direito a umas fériasinhas. Eu tinha como lema principal: médio precisa estudar, médio precisa saber o que está fazendo. Então no meu centro tinha aulas para os médios saberem, não era só botar aquela roupinha branca e ir para lá trabalhar, dar passo, fumar charuto, fumar cachimbo, não. Tem que aprender, tem que saber o que está fazendo. E tinha em cima do gongá principal essas palavras, que eu acho muito importante: tenha como templo o universo, como prece o trabalho, como fé o amor e como religião a caridade. Pai Tomé. Mas o Roger vai responder 3 perguntas, né? Vamos sentar todo mundo, que é para a gente fazer um esqueminha aqui, e ele vai responder aí. Nós vamos ter 20 minutos, tá? E depois nós vamos partir para o nosso almoço. Todo mundo sentado? Olha, o Savera está com o microfone aqui, então tem uma pergunta ali. Vamos lá, dessa moça aqui, vamos ver qual é a pergunta dela. Vai ter que ser 3, uma aqui, uma lá e outra aqui. Por gentileza, o senhor falou das entidades infantis, né, das crianças. E essas entidades que se manifestam, assim, se lambuzando realmente, qual a utilidade delas dentro de um templo? Realmente, essas pseudo-crianças que fazem isso não são da linha de crianças, nem são entidades da linha de Ori. Não são esses iniciados que vêm trabalhar, conforme eu tinha falado, aqueles que nasceu de novo, aquele que morreu para a vida material e nasceu para a vida espiritual. É por isso que eu falei que havia bastante mistificação quando se manifestava essa linha. Evidentemente, são entidades atrasadas, são espíritos atrasados, e que cabe ao dirigente que tem vidência, clareaudiência, saber quem está ali realmente manifestado e fazer a doutrinação e fazer então a separação da real entidade da linha de Ori e da pseudo-entidade da linha de Ori. Satisfaz sua pergunta? Temos agora uma outra pergunta ali, parece que é o Sérgio Carvalho que quer fazer. Vamos lá. Sérgio. Roger, dentro dessa... Está me ouvindo? Estou bem. Dentro dessa nova tendência de unificação, da qual faz parte também os bandeirantes da luz, na Terra e no espaço, nós queremos saber como você vê essa interligação das técnicas de cura nas casas de Umbanda e a utilização da apometria nas casas espíritas, onde nós sabemos que grande parte das entidades atuantes nas casas espíritas são entidades de Umbanda. É conforme eu falei, Sérgio, não há diferença nenhuma. Nós, seres humanos, é que fazemos essa separação, é que nós seres humanos, é que fazemos essa diferença. As entidades do espaço, elas vêm trabalhar e nós botamos rótulos.
nós botamos os nomes. Mas todos os trabalhos são válidos e todos os trabalhos conduzem a um fim determinado, porque há uma planificação no espaço. Essa planificação já vai conduzir para alguma coisa. Essa planificação é feita para que aqueles trabalhos que são realizados vão redundar em alguma coisa mais para diante. Isso já está planificado, já está determinado pelos dirigentes do espaço, que alguns chamam de engenheiros siderais, outros de Dianchoans, ou entidades espirituais, espíritos evoluídos, enfim, vários nomes para uma mesma coisa. Satisfaz sua pergunta? Agora nós temos uma pergunta lá em cima. Seu nome? Mauro. O Mauro. Vamos lá, Mauro, pode fazer. Irmão querido, irmão querido, o que significa realmente a linha das almas? A chamada linha das almas não é uma linha, é um agrupamento que existe na linha de Xangô e na linha de Orimá. Na linha de Xangô, não confundir com linha de pretos velhos. São os velhos sábios, os velhos magos, os velhos alquimistas que vêm trabalhar nessa chamada impropriamente linha das almas na linha de Xangô. E na linha dos pretos velhos, são justamente aqueles magos cabalistas, justamente aqueles seres de grande evolução, são alquimistas, são magos, são magistas, enfim, uma classe enorme de entidades que vem também trabalhar num agrupamento dentro da linha de Orimá, dentro da linha dos pretos velhos e das pretas velhas. Então, meu irmão, linha das almas é uma impropriedade chamar, porque não é uma linha, é um agrupamento. É igual à linha do Oriente, na linha de Oxalá, é um agrupamento também que existe. Responde sua pergunta, meu irmão. Aqui, quem quer fazer uma pergunta aqui? Alô? Maria Cassange, eu gostaria de saber por que eles usam o charuto e a bebida alcoólica. Na Umbanda, no ritual de Umbanda, a bebida alcoólica não é usada. É um vício de incorporação. Agora, os charutos é a manipulação do elemento fogo. Aí poderiam dizer assim, vamos usar então uma vela também, estamos manipulando o elemento fogo. Mas não, porque tanto o cachimbo como o charuto, a entidade está manipulando o elemento fogo e a está direcionando para essa ou aquela localidade, para este ou aquele fim. Porém, na Umbanda, no ritual puro de Umbanda, não se usa os chamados curiadores, ou seja, ingestão de bebidas alcoólicas, como também os agentes mágicos não fazem uso da cachaça, não fazem uso do álcool, porque há uma diferença entre os egrégoras, os artificiais e as entidades reais, como há uma diferença entre os agentes mágicos e os chamados compadres e comadres, que são justamente egrégoras artificiais. Esses sim, usam o álcool. Responde sua pergunta, minha irmã. Muito bem, agora pessoal daqui, quem quer fazer uma pergunta? A gente está pegando um de cada setor, né? Porque todo mundo quer fazer pergunta. Alô? Nome? Segura para mim. Seu nome? Meu nome é Oseli e eu gostaria de fazer uma pergunta. Que no livro A Gênese de Kardec é colocada assim uma crença antiga de que a Terra teria sido formada por satélites. Então o satélite África teria gerado a raça negra. O satélite Europa, a raça branca. O satélite Ásia, a raça amarela. E a Lua não quis vir, se rebelou.
Se a Lua tivesse vindo, nós teríamos a raça azul ou verde. Eu queria saber se há alguma analogia quanto a essa crença e o que foi dito agora a respeito da raça azul. Não há correlação nenhuma, meu irmão. Mesmo porque a Gênesis de Moisés foi escrita em caracteres egípcios, porque Moisés não era hebreu, era egípcio. Eu chego lá, minha irmã. E, justamente o Gênesis, até o 5º capítulo, que é a história da formação do planeta Terra, que é a história da formação das raças, ela foi calcada num livro muito mais antigo, um livro fenício, chamado As Genealogias de Adão. E se nós nos detemos um pouquinho no conhecimento teosófico, o que nos diz a teosofia, essa acepção de que foi criado na África, que foi criado na Europa e que a Lua não tem o menor correlação. Mesmo porque os esquemas de evolução, no nosso esquema de evolução, que é chamado de esquema terrestre, você tem 7 globos de evolução. 2 globos de matéria mental concreta, 2 globos de matéria astral e 3 globos físicos, que são Marte, Terra e Mercúrio. Mas a vaga de vida veio da cadeia anterior, no qual a Lua era um planeta. Compreende, meu irmão? É de lá que veio a semente de todos os elementos, de todos os reinos da natureza. Os 3 reinos elementais, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal. E essa distribuição das raças no planeta Terra foi feita de acordo com uma planificação dos dirigentes do planeta, mandando cada grupo para uma região. Porque, inclusive, no planeta Terra, o corpo astral foi feito antes do corpo físico. E só justamente na raça lemuriana, no final da raça lemuriana, é que o corpo astral se integrou para dentro do corpo denso e o homem, nas últimas sub-raças, chamadas também Lemúria e Atlântida, tornou-se um ser completo com um corpo físico não parecido com o nosso atual, mas já com um corpo físico sólido. Responde sua pergunta, meu irmão. Muito bem. Mais uma aqui no meio. Aquela moça ali, Savério, faz tempo que ela está pedindo. Infelizmente, só dá mais uma. É essa moça aqui. Alô? Ana Maria. É o seguinte, eu sou kardecista e já fui umbandista. No meio kardecista, a gente vê muito preconceito em relação à Umbanda. E é bem difícil isso de aceitar, porque o kardecista, nos seus trabalhos, busca os pretos velhos para proteção. Por que o preconceito? Então, se nós sabemos que na Federação Espírita, vamos dizer assim, o guardião é o índio Brogotá. Queria que o senhor falasse a respeito disso, por favor. Eu não tinha entendido o final da sua pergunta, minha irmã, desculpa. Eu não sei por que dessa discriminação, mas essa discriminação, conforme eu disse, somos nós que fazemos. Não é verdade? Você viu o Caboclo Mata Virgem, Dr. Bezerra de Menezes, um espírito de escola, um espírito de luz, que trabalha no kardecismo? Nós vemos Sócrates trabalhando como um preto velho para João. Nós vemos o mestre Sri Sami Mabajiananda trabalhando como um preto velho na Umbanda. E por aí vai. Não existe
essa divisão. Essa divisão somos nós que fazemos. Essa divisão eu considero absurda. Todos trabalham para o mesmo fim. O serviço é que é importante, não a maneira como é feito o serviço. O Mestre Jesus já dizia: eu vim servir, não para ser servido. E com muita propriedade, o Mestre Ramatiz, na sua obra Admirável Missão do Espiritismo, o que ele diz a respeito das diferentes correntes que existem do espiritualismo? Criações humanas, divisões humanas apenas, porque o Mestre está ali presente. Então diz aquele aforismo: no kardecismo, Jesus ensinando; na Umbanda, Jesus trabalhando.